sou Lúcia Zanelli, bem-vindos a mais uma live dessa super quinta-feira do blog Sintonia SP. Pessoal, você consegue controlar seus sentimentos? As suas emoções? Como é que anda isso? Você é tipo pavio curto? Ou então você chora por qualquer coisa? Ou guarda a raiva, guarda a mágoa? Para falar sobre a autorregulação dos sentimentos, eu convidei a nossa queridíssima psicóloga, a Daniela de Oliveira. Está sempre aqui com a gente, sempre dando um norte, uma ajuda para a gente levar a nossa vida com uma maneira mais leve, mais calma em tempos tão difíceis. Boa noite, Daniela. Bem-vinda ao blog Sintonia SP. Obrigada por estar conosco. E obrigada também a Leda Orsi, que está aqui conosco. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia, Lúcia, e você? Bem, graças a Deus. Querida, é difícil às vezes a gente controlar as nossas emoções, né? Eu queria que você falasse um pouquinho por que a gente tem tanta dificuldade. Porque tem gente que é pavio curto, né? Qualquer coisa que você fala, tá. Faz parte da personalidade da pessoa? Tem gente que é pavio curto, tem gente que é manteiga derretida, né? Então, assim, É. cada um de nós vai tendo aí, né, um certo contato ou não contato com as próprias emoções. Uhum, O que a gente precisa entender, o que é bom que a gente entenda, é que como tudo aquilo que é vivo, as nossas emoções, elas têm o direito à existência, né? Então, uhum, elas vão aparecer, elas vão vir. Agora, a gente tem uma mão, né, na intensidade e na duração da emoção. Então, intensidade e duração da emoção, a gente consegue ali trabalhar, né? Então, eu acho que isso é importante a gente poder entender, né? E dentro disso, a gente fala o seguinte: existem estratégias, né? A gente precisa ter consciência das nossas emoções, aceitar as nossas emoções, que é isso que eu falei, elas têm direito à existência. Então não tem essa de, eu sou uma pessoa que eu não sinto raiva. Não, sente raiva e é bom que você reconheça, né? Que você sente raiva, que você sente tristeza, que você fica frustrado, que às vezes a gente fica com ódio visceral e que às vezes a gente fica muito alegre, entusiasmado com as coisas, né? Que a gente fica empolgado. Tudo isso, né? A gente tem um leque enorme de emoções. E veja que a gente pouco explora, né? Então, às vezes as pessoas têm até poucas palavras, né? Inclusive vocabulário emocional, né? Nós somos uma sociedade que a gente foi deixando o nosso vocabulário emocional empobrecido, né? E a gente tem muitas emoções para a gente escolher, né? Entre aspas, mas todas elas vão sendo assim, diferenciações, né? Degraus diferentes de intensidade, né? Então, talvez seja importante a gente separar emoção de sentimento. Emoção é aham. uma base, né? Então, a emoção é uma base, sentimento são esses degraus, né? Entre uma e outra. Então, agora tem algumas emoções, alguns sentimentos que são condenados, né? E as Que pessoas são... não querem assumir. Por exemplo, eu fico com inveja que o colega comprou um carraço. Então, eu fiquei com inveja daquela bolsa da minha amiga. Por que Invejinha. alguns sentimentos, como a inveja e a raiva, principalmente a inveja, elas são tão. É uma coisa humana, né? Faz parte da personalidade, Claro. faz do sentimento do ser humano. Porque alguns sentimentos, algumas emoções, elas são tão condenadas. É uma questão social, veja, a gente vai dando valor social para as emoções, né? Então, tem gente, inclusive, que diz as emoções negativas, raiva, tristeza, angústia. Emoção não é negativa. Pode ser desagradável. Uhum. Desagradável é, né? Então, assim, a gente ficar com raiva não é agradável, a gente ficar angustiado não é agradável, mas ela não é negativa.
Então a gente precisa entender que as emoções, as emoções e os sentimentos, elas são uma conversa da vida com a gente. É o nosso processo vivo conversando, tendo uma conversa ali com o nosso cérebro. Às vezes a gente não consegue entender essa conversa, né? E a gente fala, mas por que eu tô aqui invejosa da minha amiga, né? Ou então a gente nem reconhece a emoção, né? Como eu te falei, o primeiro passo é a gente poder reconhecer. Tem gente que realmente não reconhece o que é inveja em si. Então, toda emoção, ela tem uma configuração corporal. As nossas emoções, elas estão no corpo, né? E às vezes a gente se desconecta completamente, né? Então, a gente vai viver numa sociedade que a gente não pode estar no nosso corpo. O nosso corpo, ele é visto como uma condenação, né? Então, o nosso corpo, ele está aqui para que ele possa ser controlado. Então, eu tenho que controlar meus apetites, eu tenho que controlar meus desejos, eu tenho que controlar e submeter, né? Eu não posso conversar, eu não posso negociar, né? Então, eu acho que a gente vai tendo essa conexão com as emoções, né? Esse tipo de conexão com as emoções. Então, as emoções são para serem controladas e submetidas à minha vontade, né? Ao que eu penso. E não é bem assim que funciona. E quando a gente tenta funcionar assim, a gente explode, vira um vulcão, né? Não é a raiva que explode, mas as emoções, elas vão falando, ei, não dá para ser assim, né? Porque é isso, as nossas emoções são essa conversa da vida com a gente. E se a gente vai tentando o tempo inteiro, né, o tempo todo controlar a vida, né, submeter a vida aos nossos pensamentos, que muitas vezes são muito cruéis em relação à vida, né, de como a gente tem que fazer a vida, né, a vida vai gritando, vai falando assim, não dá. E o corpo sente, por exemplo, uma pessoa que controla muito tempo a raiva, uma frustração, por exemplo, ela está num trabalho ou ela está num relacionamento amoroso e a coisa não está indo daquele jeito que ela imaginava, né? Ela não gostava. Isso tem um impacto no organismo. A pessoa pode desenvolver algumas doenças ou compulsões. Ela pode desenvolver várias doenças, da natureza dos transtornos mentais, ou seja, da natureza das doenças fisiológicas mesmo, físicas, né? Então, vamos pegar aí um exemplo, vou pegar o exemplo que você deu. A pessoa está num trabalho em que ela todo dia passa por uma situação em que ela fica raivosa o dia inteiro, né? Então vamos lá, a pessoa tem sim voluntariedade de organizar algo a partir da raiva, fazer menos raiva, a duração ser menor, mas a gente tem que entender que a gente está sempre em relação o tempo inteiro. Então eu estou entendendo que tipo de proposta, né, de relação que esse trabalho está me oferecendo, né? Que relação é essa? Dependendo, essa relação pode ser boa ou ruim para mim. E aí eu posso fazer escolhas em relação a isso, né? Mas também posso ir regulando a minha própria raiva. Se a duração é longa ou se a intensidade é alta, a gente tem o que a gente chama dos picos, a gente tem o que a gente chama do estresse do organismo, a gente tem uma inflamação do organismo, né? O organismo inteiro se inflama, né? E aí, se a intensidade é muito alta, a gente pode entrar nos estados de choque, a gente pode entrar naqueles colapsos, né? Que a pessoa pode ter lá um belo de um colapso. Ou se a duração é longa, também. Então, você imagina que ali todo dia o organismo vai inflamando, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. Chega no final de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 12 anos, 20 anos, você tem um processo inflamatório do corpo e que aí a gente vê
né? Muitas vezes as pessoas irem parar lá no pronto-socorro, irem parar nos hospitais com as doenças que a gente fala que são as doenças relacionadas ao trabalho, relacionadas ao estresse. A hipertensão, cardiopatias, né? Muitas vezes um AVC, problemas de pele, queda de cabelo, né? Então a gente tem vários quadros, né? Quando eu não consigo dialogar com a mim, com os meus sentimentos, porque às vezes a pessoa está num turbilhão de emoções, de sentimentos, e ela está numa situação que ela se vê sem saída. É importante a procura de um profissional, um psiquiatra aliado a um psicólogo, ou só um psicólogo. Essa dupla, né, dinâmica, psiquiatra, psicólogo, é ótima, né? Porque às vezes a gente dá conta, só a psicologia, né, a pessoa vai fazer terapia e etc, a gente dá conta e não precisa de um medicamento, mas a gente tem que entender o grau de sofrimento. E aí, cada pessoa tem um grau de sofrimento, né? E dependendo do grau de sofrimento, não, a gente não dá conta no consultório. Então, a gente precisa da ajuda de um psiquiatra, né, do medicamento que vai abaixar essa intensidade emocional, esse grau de sofrimento, para que a pessoa também possa trabalhar, né? Então, a gente acompanha, né? Eu acho que o papel da terapia ali é ir acompanhando mesmo, acompanhando os processos, né? A gente acompanha um processo e esse trabalho todo, na verdade, é da pessoa, né? Não sou eu que mudo quando faço terapia com alguém. Quem está mudando, quem está tendo o trabalho ali é a pessoa, né? Mas sim, veja, o nosso processo vivo, ele está sempre em transformação, né? Então, como eu falei, as nossas emoções, elas são um processo vivo. E esse processo, ele está sempre em transição. A gente está sempre na vida, né? É bom que a gente esteja dentro da vida e caminhando com ela. Então, essas adaptações e essas transformações, elas podem ser acompanhadas por alguém que vai facilitar esse processo, né? Que vai te ajudar a entender esse processo e a lidar com as suas próprias emoções. A fé, ela ajuda em. Porque assim, o psicólogo é muito bom, o psiquiatra é ótimo, a dupla dinâmica é muito boa, mas a fé também pode ser um componente que ajude uma pessoa a sair de um estado, por exemplo, depressivo? Claro, a espiritualidade, e hoje a gente tem cada vez mais estudos científicos mostrando isso, né? Então a ciência está indo muito atrás desses componentes, fé, sabedoria, então a gente tem estudado muito isso. A espiritualidade é um componente importantíssimo na vida das pessoas, a gente poder pertencer a algo maior que nós, né? E acreditar, né? Ser fiel, né? A palavra fé vem deste radical, né? Da fidelidade, né? Ser fiel ao nosso processo vivo, né? Nós somos seres sociais, nós somos seres emocionais e nós somos seres espirituais, né? Então a gente precisa entender que essa instância faz parte de quem nós somos. E veja, todas as vezes que a gente nega qualquer parte de nós, existe um grau de sofrimento, né? Então a gente precisa entender que a gente tem aí as nossas ações, o nosso pensamento, a nossa emoção e também a espiritualidade. Acredite no que você acreditar. Você pode acreditar no processo vivo da vida, no processo evolutivo. Mas a gente poder acreditar que existe algo que é maior do que todos nós, né? Numa espiritualidade, a espiritualidade faz parte disso. Então a gente tem inclusive estudos que vão mostrando o quanto as pessoas internadas, né, no hospital com algumas doenças, a recuperação pós-cirúrgica, a recuperação de doenças graves, ela é muito mais rápida nas pessoas que têm alguma espiritualidade, né?
Uhum. Agora, no caso, uma pessoa, ela sempre tem que ter um hobby, um passatempo, fora do trabalho, né? Por exemplo, se ela gosta de ler e a atividade física. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois componentes, um passatempo e uma atividade física. Isso ajuda no controle dessas emoções? E outra coisa, a respiração. Quando eu estou com muita raiva, né, a ponto de querer voar no pescoço de um colega de trabalho ou de um chefe, mas eu sei que isso vai me prejudicar. O que eu posso fazer? Né? Então, são Segura três perguntas. Primeiro, é, a questão da respiração. Como eu faço para controlar isso? Né? E depois chegar para a pessoa com calma, falar, olha, eu não gostei do que você me falou. Né? Eu queria que você respiração é falasse um uma pouco das sobre isso. estratégias, né? A respiração é uma das estratégias que a gente usa para influenciar os nossos estados emocionais, né? Então, assim, emoção a gente, de novo, emoção a gente não controla, a gente influencia intensidade e duração, né? Então, a gente pode influenciar os nossos estados emocionais. Respiração é um desses instrumentos, né? Uma dessas estratégias que a gente pode usar. Então, como eu falei, as nossas emoções, elas são processos corporais, biológicos, metabólicos. Se eu posso entender isso, eu posso reconhecer a emoção. O que eu estou Certo. fazendo comigo? Como que essa emoção está acontecendo no meu corpo agora? Se eu Uhum. reconhecer como essa emoção está no meu corpo, o que eu faço comigo, eu posso influenciar o que eu estou fazendo. E aí é fazer mesmo, muscularmente, né? Então, se eu estou na raiva e na minha raiva eu uso muito tônus muscular e eu vou me esquentando muito, eu posso, né? E vou subir no tom da minha voz, né? E eu vou indo para cima, eu posso descer um pouco, achar meus pés no chão, a minha respiração, ao invés de estar curtinha e para cima, eu posso descer ela e tomar um ar, né? O famoso vai tomar um ar, sentir meus pés no chão. São algumas estratégias que a gente vai usando. Essas estratégias, como que elas são organizadas em nós? Da forma como a gente organiza uma emoção, a emoção se organiza em nós, a gente também reorganiza ela. Por isso que é importante a gente reconhecer o como, né? Uhum. Esse processo é extremamente importante, com qualquer emoção que for. Veja que a raiva em mim pode ser bem diferente da sua raiva. Então é Certo. muito individual, né? É bem individual. Isso não serve para, né? Então cada um vai ter aí o seu jeito, né? E aí quando você fala, né, atividade física, eu não vou acrescentar, eu vou acrescentar mais coisa nesse rol aí, Uhum. da gente a nos temperar, né? A gente tem o sono, que é super importante. Se a gente não dorme direito, se a gente não está cansado, essa habilidade de segurar um pouco a raiva e falar, opa, eu vou falar aqui depois, agora não dá para eu falar, isso vai para as cucuias, né? Certo. Porque a gente não tem esse controle do impulso, a gente não consegue, né, conter um impulso. Aí a gente vai, blá, blá, e tudo fica muito, né? Tudo fica numa intensidade muito maior, porque se a gente não dorme, o nosso corpo, o nosso processo vivo entende que a gente está em perigo, né? Então, se a gente está em perigo, tudo fica à flor da pele. A gente fica num estado de alerta. Temos sono, alimentação. Então, Sim. hoje a gente sabe o quanto os nossos alimentos influenciam no humor, né? Então, assim, inclusive, um dos tratamentos hoje para depressão, para ansiedade, é você mudar sim a sua alimentação, né? Então, a alimentação uma alimentação com menos industrializados vai te ajudar muito. E aí eu digo sempre, procure alguém que entenda de microbiota, procure um bom nutricionista e que saiba desta relação entre
a nossa microbiota, o nosso intestino, o cérebro que existe no intestino e o cérebro da cabeça. Né? Então a gente tem 3 centros nervosos, o intestino, o coração e a cabeça, e eles têm que trabalhar juntinhos. Se um deles está desregulado, o resto desregula também, certo? Regule muito. Atividade física. Olha, sou suspeita para falar, né? Porque a atividade física faz parte da minha vida desde que eu nasci e continua fazendo parte. E eu sou defensora da atividade física para a gente se conhecer, né? Para a gente conhecer as nossas próprias emoções, para a gente ter autoconhecimento e também para a gente aprender a influenciar os nossos estados emocionais. A atividade física ajuda muito no bom humor, né? Inclusive com a liberação dos hormônios, dopamina, endorfina, etc. Né? A atividade física, ela deve ser feita quantas vezes por semana? Eu vou usar os padrões da OMS, tá? A OMS diz o seguinte, 150 minutos por semana de atividade física moderada, intensa, ou 300 minutos de atividade física leve, moderada. Né? E a atividade física tem que ser uma coisa prazerosa. Por exemplo, assim, a gente sabe que, a causa da idade, no meu caso, a musculação se faz necessária. Mas eu tenho que ter uma atividade física, além dessa, que seja prazerosa. Por exemplo, eu gosto de dançar. Tem gente que gosta de nadar. É bom que seja, é bom que você tenha prazer. E veja, você pode transformar aquilo que você não tem prazer em algo prazeroso. Uhum. Né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto da musculação com aparelho. Então, o que eu faço? Eu uso o peso do meu próprio corpo. A gente inventa várias estratégias. Eu sempre falo para o meu professor, olha, comigo você vai ter que usar outras estratégias. Você tem o truque de usar outras estratégias, né? E aí ache um bom educador físico. Ele vai saber fazer algo que seja prazeroso para você, que vá trabalhar aquilo que você precisa, né? E você também pode usar outras estratégias. Então eu tenho alguns podcasts que eu amo de paixão, assim, mas eu só ouço se eu tiver na musculação, senão não ouço, né? Que é o meu jeito de fazer eu ir. Eu falo, nossa, não, eu quero muito ouvir aquele podcast, não, eu vou, né? Eu vou estar ali. O resto eu faço que é uma beleza, mas a musculação especificamente eu não gosto tanto assim. Eu gosto de nadar, eu gosto de fazer tai chi, eu gosto de correr, gosto de fazer yoga. Isso não precisa nem, né? Para mim já é prazeroso em si. Mas existem algumas coisas que a gente, nem tudo que a gente faz, que a gente precisa fazer, a gente gosta. Mas a gente arruma estratégias, né? Isso também a terapia pode ajudar. Né? Na terapia a gente muitas vezes conversa sobre essas estratégias e vai testando, é sempre um teste, né? Vai testando, ver qual que é possível, qual que não é possível, né? Agora, no caso de um hobby, de um passatempo, a pessoa ela tem que se distrair um pouco para sair daquele, vamos dizer, daquele lugar comum. É bom que a gente tenha hobbies na vida, é bom que a gente tenha coisas que a gente goste, né? Coisas que a gente tenha prazer na vida, isso é necessário para nós. A gente precisa entender que a vida ela é um processo, vou usar uma palavra, processo pulsátil. O que acontece? É um pulso. Contrai, expande, vai e volta, né? Como um pulso do coração mesmo. Então tem coisas que a gente, veja, um hobby não precisa ser algo do gênero, então eu vou sair para dançar toda semana. A gente tem hobbies mais introvertidos, hobbies mais extrovertidos, né? Tudo depende de cada um. Mas é bom que a gente tenha coisas que nos dão prazer na vida. Não dá pra gente viver só na obrigação, né? E aí o que acontece? Eu acho que tem todo um estilo de vida, que quando a gente está falando de gerenciamento de emoções, aí, quando a gente está falando de regulação emocional, que colaboram para isso.
né? Então a gente tem as práticas meditativas que também ajudam muito, né? A Uhum. terapia, como a gente falou, né? A respiração, as práticas de respiração, né? Que tem gente que divide prática de respiração de prática meditativa, e algumas pessoas falam que tá tudo junto, então depende aí, né? Temos as meditações ativas, né? Então cada pessoa vai encontrar aí o seu tipo de meditação. Outra coisa que ajuda muito na regulação emocional, diminuição do uso de álcool e drogas, né? Então Aí tudo, isso tudo é. a gente vai falando de todo um estilo de vida que vai propiciando esse conhecimento das emoções para que a gente possa desenvolver as estratégias, né? E aí muito individual de cada um, para que a gente consiga gerenciar as nossas emoções. E aí, assim, para que serve, né? Se perguntar, mas para que eu vou querer, né? Para que eu vou querer influenciar a minha emoção aqui? Primeiro que a gente diminui o tanto o grau de sofrimento da vida, a gente aumenta o grau de aceitação, né? De aceitar, né, as coisas da vida e não aceitar passivamente, mas aquela aceitação de que, ok, a situação é essa, qual que é a melhor saída aqui? O que que eu posso fazer com isso? Ou seja, a Sim. gente abre espaço para a gente pensar nas possibilidades e agir e ter a nossa ação, né? Então, veja bem, estou falando ali de camadas, né, da nossa existência: emoção, pensamento, ação, né? E a gente falou da espiritualidade. Então, quando eu tenho essa regulação emocional, quando eu consigo fazer isso, eu abro espaço para que a emoção exista em mim, para eu aceitar a emoção, para eu ter a clareza dessa emoção, para eu ter as estratégias de gerenciamento de intensidade e duração. Para quê? Para que eu consiga pensar. E aí eu consigo pensar e eu consigo voltar à minha ação, eu consigo agir de acordo, em coerência, né? Eu consigo ser coerente na minha ação com o objetivo que eu tracei para mim, com aquilo que eu quero para mim, com a melhor saída daquela situação, né? Então, Ah, ter um animal de estimação e, ou fazer um trabalho voluntário é também importante? também, não é aquela coisa assim, não é obrigatório, né? É Ah, obrigatório? Né? Não é obrigatório. É bom? É ótimo, né? É ótimo. Às vezes você não consegue ter um animal de estimação na sua casa. Tem amigos que tenham, né? É aquela coisa assim, às vezes a gente adota o bichinho do amigo, né? Às vezes a gente vai adotar os animais de estimação do vizinho, né? Do prédio, a gente ajuda, fica de babá do cachorro, né? É, é bom que tenha, porque os animais, eles. Tem gente que não gosta, e aí são outros 500, é, né? Mas para quem eu defino. gosta, mas para quem gosta de animal, para quem gosta de bicho, é bom que a gente tenha, né, esse contato com os animais, com plantas, com a natureza em si, traz para a gente, tem uma função reguladora do nosso sistema nervoso. Eu estava tentando achar palavras mais simples, mas basicamente a gente sai daquele estado de alerta, de estresse, né? A gente sai do susto da vida e a gente Abaixa, né? volta. Naturalmente a gente abaixa. É, 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 é algo do nosso instinto, vamos dizer assim. Veio embutido na gente, é genético. Né? Quando a gente está lá abraçando um cachorro, ou o gatinho passa no meio das nossas pernas e vem e deita no nosso colo, né? Ou você está lá conversando com um passarinho, com um periquito, com um papagaio, qualquer coisa assim, automaticamente o nosso sistema nervoso ele volta para um estado de relaxamento. Ele Hum, volta para um estado
de naturalidade. Que era o que a gente sempre deveria estar na maioria do tempo, mas na maioria do tempo a gente fica no outro estado, Sim. né? Então, esses bichinhos de estimação nos ajudam muito. E o trabalho voluntário também, né? Por quê? Porque, de novo, nós somos seres sociais. Então, quando a gente ajuda o outro, é aquela frase, né? Quando a gente ajuda o outro, na verdade, a gente está se ajudando, Sim. né? A gente está ajudando mais do que ajudando o outro. A gente está em relação, nós somos seres relacionais, e quando a gente consegue se conectar, quando a gente pertence a algo que é maior que nós e as relações, quando a gente ajuda o outro, isso automaticamente volta para a gente, é esse lugar de pertença, é esse lugar da compaixão, né? E esse lugar também traz o nosso sistema nervoso de volta, né? Também nos deixa tranquilos na vida. Ah, Sim. então ele traz esse lugar de regulação também. A gente sai desse processo inflamatório, né? Agora, você fala muito da autorregulação, né? Dos Sim. sentimentos, dessas emoções, desse carrossel que a gente vê. O contato com a natureza, por exemplo, dar uma volta num parque, eu ia tomar banho de mar, tomar um banho de cachoeira. Como é que como é que fica a autorregulação dos sentimentos quando você entra em contato com a natureza? Eu vou falar, vamos lá. Eu não vou ser muito técnica, tá? Mas a gente, quero não ser técnica, mas a gente tem um lugarzinho aqui, a gente tem aqui atrás, aqui, ó, no tronco cerebral, existe o nervo vago. O nervo vago, ele é o responsável aí pelas nossas respostas de luta, fuga, paralisia, né? Uhum. Pelos nossos estados de alerta e de repouso, né? Existem algumas pesquisas que mostram que a gente colocar o pezinho lá na terra, olhar para o horizonte, entrar na água fria lá da cachoeira, equilibra o tônus do nervo vago, né? Ou seja, de novo, tira a gente desse processo inflamatório, tira a gente de estar sempre nesse lugar de, meu Deus, eu preciso correr, preciso ir para ontem, nossa senhora, o mundo vai acabar se eu não fizer isso agora, Certo. né? Coloca a gente no tempo, não nesse tempo do relógio doido que a gente vive, mas nesse tempo da vida, desse processo vivo que existe em nós. E veja que o tempo da vida é um tempo do metabolismo, da digestão, né? Não é o almoço de 15 minutos que a gente faz, né, na mesa, trabalhando, na frente do computador, né? Isso não é vida, Daniela, isso não é vida. Mas veja que tem muita gente que passa a vida toda assim. E Eu aí a sei, vida, eu já passei por isso. né? Então, eu acho que é esse lugar que a gente vai reorganizando mesmo, né? E aí o contato com a natureza tira a gente desse processo inflamatório, pelo menos um pouquinho, né? Agora, de novo, é bom que tenha, né? Mas a gente também consegue fazer isso, né? Conosco. Então, a gente consegue regular esses graus de intensidade, de pressão, né, de compressão, a gente consegue regular o quanto a gente está muito em nós mesmos. Isso é muito importante, né, Daniela, porque assim, muitas vezes assim, com essa correria, né, que agora as coisas nós vamos tirar as máscaras, né, a partir de hoje, aqui pelo menos no estado de São Paulo, nós não vamos usar mais as máscaras na rua, então agora nós vamos começar a reconhecer o rosto das pessoas, né? E o trânsito está voltando, toda aquela loucura da volta dos trabalhos presenciais. Então, esse momento é um momento importante para nós pensarmos bem na autorregulação dos sentimentos. Super, né? Porque eu acho que é um momento que está todo mundo meio à flor da pele.
Sim, né? É, não está fácil ainda, não é que estamos fora da pandemia, sim, completamente seguros, né? Então a gente pode ir andar na rua super tranquilos. Não é assim que está acontecendo, né? Então ainda tem, né? Temos e passamos aí 2 anos muito difíceis, né? Tem sido muito difícil, tem. né? Tem sido uma sobrecarga no nosso sistema, né? Então todos nós estamos com o nosso sistema sobrecarregados. E aí a Uhum. gente vai de novo e bota mais sobrecarga ainda. Então é isso que eu estou falando. A gente está num processo inflamatório, está todo mundo à flor da pele, né? Sim, Então é bom que a gente cuide muito desse lugar, né? Para a gente não adoecer mais, né? Para a gente não sim, adoecer mas. mais no sentido físico, mental, né? As doenças mentais cresceram muito nesse período, né? Os adoecimentos mentais cresceram muito. Daniela, a conversa ficou muito boa. Quero te agradecer imensamente. Você vai fazer uma jornada de lives sobre autorregulação? Queria que você falasse um pouquinho. Na verdade, assim, eu vou fazer 2 encontros esse mês sobre autorregulação. Não são lives, mas são encontros mesmo para as pessoas que vão acontecer. Um é amanhã e Que o horário? próximo das 19 às 20h30, tem duração de 1h30, em que a gente vai falar um pouco sobre autorregulação e vamos fazer algumas práticas, né? Incluindo Legal. a prática de meditação formativa e algumas outras estratégias aí que a gente vai desenvolver. Né? Então, amanhã e o próximo no dia 25, Sempre no mesmo horário. sempre no mesmo horário, e são encontros diferentes, né? Então, o de amanhã não vai ser igual ao do dia 25. São complementares, mas são diferentes. Há necessidade da pessoa se inscrever ou é só entrar no seu canal? Não, ela se inscreve, né? Então tá lá, quem quiser entra no meu Instagram, @Daniela Panis de Oliveira, e aí lá no Instagram tem o postzinho que tem o telefone lá para inscrição, né? Para falar Há com a minha. direito a certificado? Não, esse não tem certificado, esse é pessoal. Esse curso é para construção de uma vida pessoal, né? Construção de algo pessoal. Eu quero te parabenizar por esse projeto, Daniela. Por favor, querida, eu quero te agradecer imensamente. Afinal de contas, o mês que vem nós fazemos 24 meses de parceria. Você acredita? Olha só, não, Você que foi uma das ótimo. primeiras que eu entrevistei. Você acredita, mulher? Nossa, eu fico muito feliz. Olha, eu fico muito, muito agradecida mesmo. Muita gratidão por participar, por estar junto, por poder acompanhar essa jornada, por poder estar testemunhando aqui. Eu é que agradeço a confiança tua, da Leda Orsi, que tem sempre feito essa ponte. Querida, quero agradecer imensamente, uma boa noite. Daniela, deixa o teu endereço nas redes sociais. Eu te agradeço. Tem o meu site, que é www.danideoliveira.com.br, e o meu Instagram, que é @Daniela Panizzi de Oliveira. Quero te agradecer imensamente, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, agradecer a Leda Orsi, que está sempre fazendo essa ponte. Gente, lembrando, essa live vai ficar no IGTV do Blog Sintonia ST. Um forte abraço, obrigada, Dani, obrigada a todo mundo, gratidão, boa noite. Tchau, 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 gente. tchau, tchau.